Ezequiel 37, verso 14. Declare assim comigo: eu falo, vocês repetem. E porei em vós o meu espírito. E vivereis. E vos porei na vossa terra. E saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Diz o Senhor. Amém? Aleluias, glória a Deus. Essa palavra é poderosa. A palavra de Deus, ela é atemporal, igreja. Assim como ela foi profetizada ao povo de Israel neste período, Deus que é Espírito, Deus que é verdade, manifesta em nós da mesma forma. E Ele está dizendo para a igreja Filadélfia em Alfenas: eu derramarei sobre vocês o meu Espírito, e colocarei vocês em vida, e trarei vocês a terra ao qual eu estabeleci, colocarei essas coisas diante de vocês. Esta mensagem, ela é para trazer esperança ao povo de Israel que estava cativo no cativeiro babilônico, em um período de exílio, ao qual o rei Nabucodonosor pegou a nação de Israel, o povo de Israel, e levou para o cativeiro da Babilônia, para que eles viessem a ter uma nova cultura, um novo jeito de pensar, uma nova maneira de viver, para que eles viessem a se esquecer do Deus que criou eles. E isso ficou entranhado no coração do povo de Israel e se tornou para eles como ossos secos. Estava difícil viver no exílio babilônico, porque eles não tinham mais o templo aonde eles poderiam adorar, e muito menos um ambiente ao qual eles pudessem viver o seu modo de viver, o seu jeito de viver de israelita. Na Babilônia, eles estavam cativos de um sistema. Igreja do Senhor, eu quero falar sobre isso, e essa ministração do mês de setembro é sobre esperanças que foram perdidas, esperanças que foram secas, ressecadas com o tempo. Aparentemente, parece que as coisas não funcionam mais. Eu estou falando hoje com pessoas que estão vivendo em um cativeiro desse jeito, que parece que aquilo tudo que Deus fez não faz sentido, aquilo tudo que Deus está fazendo, eu não consigo sentir, eu não consigo perceber, e aquilo que Deus disse que vai fazer está muito distante do meu olhar, e fica trabalhoso. Essa promessa aqui, ao qual nós lemos, Deus está dizendo assim: Ezequiel, fala para o meu povo, fala com eles. Ezequiel diz para eles que eu porei em vós o meu Espírito. Aqui o Senhor Deus está dizendo para a Filadélfia de Alfenas: eu porei em vocês o meu Espírito. É uma promessa ao qual nós precisamos, por fé, crer nisso. Uma promessa de restauração. Deus pretende restaurar. Por mais que você leia o texto e fale assim: mas não está falando de restauração. Dá para entender. Quando nós vamos lendo o capítulo 36 e 37 de Ezequiel, nós temos a compreensão que houve uma restauração no meio do povo. E Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho uma restauração para vocês. Eu tenho algo a restaurar no meio de vocês. Deus está dizendo: vou tirá-los do exílio. Em um período tão difícil, Deus levanta tantos profetas. Ele levanta Zacarias, ele levanta Ageu, e agora ele está usando a boca de Ezequiel para renovar a esperança do povo de Deus. E o Espírito do Senhor, ele tem movido nessa igreja com essas profecias desde o início do ano, dizendo que Ele é o Deus conosco, que Ele nunca nos deixou, que Ele não nos abandonou. Abra sua Bíblia agora comigo, no Salmo 126. Esse momento histórico ao qual o povo de Israel está vivendo, ele se repete em vários capítulos bíblicos, e um deles, o salmista
escreve aqui no Salmo 126 a respeito dessa mesma situação. E o pastor Isaías pregou sobre isso no primeiro dia da campanha, mas eu vou prosseguir neste texto, trazendo para vocês uma nova visão sobre isso. Salmo 126. Acompanha comigo. Nós vamos ler o capítulo todo. Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Verso 4, fazei-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul, ou as torrentes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Querida igreja, esse Salmo 126, ele é lindo. E nós costumamos dizer e citá-los em muitos momentos. Aqui o povo, esse Salmo 126 está fazendo nos lembrar da mesma situação ao qual Ezequiel está dizendo. O contexto é o mesmo. O povo que sai do cativeiro babilônico. A gente pode dividir esse salmo em 3 partes. Em um passado, um presente e um futuro. Ao qual o povo cativo na Babilônia está vivendo um passado, um presente e um futuro. E o salmista, ele deixa isso tudo muito claro. Quando nós lemos o começo dele, nós lemos assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Está dizendo no passado, o Senhor restaurou, ficamos muito felizes. Ficamos extremamente felizes. Ah, querida igreja, eu creio que o sopro do Espírito está passando na igreja, trazendo renovo sobre você. Eu creio que o Senhor dos Exércitos está soprando o vento do Espírito, reavivando, restaurando todas as coisas. Eu creio fielmente nisso, por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos alegres. O Espírito de Deus está trazendo renovo. Eu estou assim tão animada com essa palavra, porque me faz pensar assim, o meu Deus não deixa de olhar por nós. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. O nosso Deus é bom o tempo todo. Ele está trazendo a nós o renovo da vida, a esperança no coração, aquilo que ficou ressecado. Ai, alguns de nós entramos aqui, ai, que saudade do ministério. Outros de nós entramos aqui, não dá para viver desse jeito mais, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, mas o nosso Deus está soprando o vento dele aqui e dizendo, ossos secos, voltem a viver, ossos secos, voltem a viver, haja vida em vós. Ah, Senhor Jesus, como nós somos felizes, como nós somos felizes. Quando nós experimentamos a restauração do Senhor, nós ficamos assim. Sabe qual que é a primeira experiência que nós temos de uma reconstrução do Senhor, de um renovo do Senhor? É quando nós lembramos do passado. Como assim? Você sempre fala para a gente esquecer do passado, pastor. Do passado ruim. Mas das coisas que Deus fez, nós nunca deveríamos esquecer. Aqui o povo de Deus está lembrando das coisas lindas que o Senhor fez, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou em mim o amor por Ele. E eu estou falando da primeira restauração do Senhor na nossa vida, que é os dias do primeiro amor, igreja. Os dias em que o Senhor, Ele nos encontrou na nossa maior tristeza,
na nossa maior desolação, nos dias em que nós estávamos como ovelhas abandonadas, e o bom pastor foi lá e nos resgatou, sarou as nossas feridas, aquele que deu vida a um corpo que estava como morto, ao qual estava debaixo de sepulturas. Eu acho muito lindo quando o Senhor nos revela as coisas que Ele já fez. E eu tenho certeza, se você está aqui nessa igreja hoje, um dia você recebeu essa restauração. Eu tenho absoluta certeza, porque não foi você que foi ao encontro de Cristo, foi Ele que te resgatou para a divina luz dEle. Ele nunca desistiu de você, e a primeira restauração é essa: nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós estávamos miseráveis até que Ele nos encontrou e derramou sobre nós a sua graça maravilhosa. E sabe o que é graça? É amor inclinado. A graça é o favor de Deus que sai do seu trono poderoso e vem ao encontro da humanidade caída e diz: eu amo vocês. E diz para nós que Ele tem um relacionamento profundo. E aqui a graça nos encontrou. Essa foi a primeira restauração da nossa vida. Nós estávamos, Senhor, sem sorte na vida. É difícil a gente entender a palavra sorte, porque ela é muito bíblica, né? O Senhor restaurou a nossa sorte. Querida igreja, quando você entende que o Senhor restaurou o seu relacionamento com Ele, fala sobre isso, algo do passado. Lembre disso. Qual foi o dia que o Senhor te encontrou? Como você estava? Como você estava? Aqui o salmista nos faz pensar isso. E também nos faz pensar no contexto de Ezequiel. O povo dele estava assim, sem pensar na restauração. Foi isso que aconteceu quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Deus está dizendo: estou mudando a história de vocês. Quando nós pensamos que Deus restaurou a nossa sorte, Ele está dizendo assim: mudei a história de vocês. Houve mudança na vida de vocês. Em algum momento do meu passado, do seu passado, nós fomos alcançados pela graça de Deus, e aleluias por isso. Eu louvo a Deus por isso, e eu estou feliz por isso, e a igreja deve estar feliz o tempo todo, e alegrar-se, pensando quão misericordioso é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é. Estava morto e revivi. Estava perdido e fui achado. Isso é lindo. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo: meu Deus, que coisa maravilhosa. Houve um momento em que nós fomos tomados pela sequidão. Estávamos sequíssimos. Estávamos muito secos. Havia algo sem vida em nós. E Deus, nessa visão ao qual Ele traz a Ezequiel, os ossos secos, era praticamente um cemitério. Era você olhar para aquilo e falar: não tem solução. Era você, como pessoa, falar assim: que solução tem isso? Coisas secas, inúteis, pedaços, vazios, sem direção, sem discernimento, sem visão. O que é um cemitério? É um lugar predominado para a morte. Era isso. Na visão era isso. Infelizmente, eu e você tivemos nessa situação sequíssimos. Infelizmente, a nossa vida estava toda cheia de morte, igreja. Estava toda cheia de morte. O nosso destino era a morte. E essa morte seria uma morte eterna. Eu falei um pouquinho disso domingo. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos. Todos nós pecamos contra Deus. E essa situação faz com que o nosso corpo, com que a nossa alma,
com que o nosso espírito se torne seco, vazio, sem vida. Como mortos, pessoas em cemitérios, pessoas desse modo. Quando o Senhor encontrou eu e você, Ele nos encontrou assim, deste modo, desta maneira, como o vale de ossos secos. Ah, igreja, mas eu creio que o vento do Espírito está passando aqui hoje. Se existe alguém desse jeito neste lugar, se existe alguém nos assistindo pela igreja online que está sentindo assim, o vento do Espírito vai te alcançar e trazer vida para você. E trazer vida para você. Você vai ver o poder da ressurreição na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua parentela, nessa cidade, no seu emprego, aonde você estiver, vai haver ressurreição, porque o nosso Deus é o vento que sopra. Ele é o Espírito de vida. Ele é o Espírito de vida. Eu quero profetizar salvação na tua casa. Eu quero profetizar nessa noite salvação na tua família. Eu quero profetizar nessa noite ressurreição em Alfenas, porque eu creio fielmente no Deus que é vida, no Deus que sopra, no Deus que declara: vivifiquem por intermédio do meu Espírito. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. Isso é lindo demais e nós não podemos esquecer disso jamais. Que isso não saia dos nossos pensamentos, que o diabo não roube a nossa esperança, que o diabo não tire de nós a vontade de declarar: misericordioso é o Senhor, bondoso é o meu Deus, eu tenho alegria no meu coração, porque Ele é o fôlego de vida que sopra em mim, na minha casa e em todos aqueles que crerem. Esse é o nosso Deus. Ah, Jesus! No verso 4, o salmista nos leva a pensar assim: bom, Deus fez, mas Ele também está fazendo ainda hoje. Por isso que eu falo que o salmo está dividido em passado, presente e futuro. E agora, a partir do verso 4, o salmista nos faz entender que o passado, Deus fez algo glorioso. Ele trouxe vida em nós, porque estávamos secos. E Ele nos faz relembrar disso. E todos ficaram sabendo que Jesus Cristo mudou a história da nossa vida. Mas parece que voltou tudo de novo. Porque Ele fala assim, ó: restaura, Senhor, a nossa sorte, como se fosse algo de novo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. É como se Ele estivesse dizendo assim: faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Porque parece que eu voltei à mesma estrutura antiga. Parece que, de novo, eu estou no mesmo dilema. Parece que eu estou seco de novo. Parece que a esperança sumiu de novo. Mas faça de novo. A restauração foi feita no passado e agora a restauração ela é mostrada no presente, dizendo: olha para o passado, o que Deus fez por vocês, Ele ainda continua fazendo. Nós precisamos ser restaurados sempre, igreja. Nós precisamos sempre da restauração do Senhor. Deus tem sido fiel o tempo todo. Deus tem sido fiel o tempo todo. Nós experimentamos essa restauração do primeiro amor e entendemos isso, mas parece que ficamos esquecidos. Não deveríamos. Parece que acostumamos com o amor de Deus, porque o amor de Deus traz para nós muita paz. O amor de Deus traz para nós muita bonança. Aquilo que me faltava já não me falta mais. Aquilo que eu tinha medo, eu já não tenho mais, porque a presença do amor de Deus tira de mim e lança fora de mim todo medo, e eu fico totalmente em paz com Deus. Mas na minha caminhada de luta neste mundo, eu preciso renovar a minha esperança sempre, e lembrar que Ele fez lá atrás comigo, que Ele abriu a sepultura e me tirou de um lugar de eterna derrota e me colocou em um lugar de vitorioso na terra.
Porém, a minha posição de vitorioso ficou meio cambeta. Porque no meio da caminhada, eu esqueço de algumas coisas. E começo a tomar as minhas próprias decisões. E aqui o salmista, ele está fazendo a gente lembrar o seguinte: o que Deus fez no passado por vocês, Ele pode fazer outra vez. Ele está dizendo assim: anime a sua esperança, eu posso fazer outra vez. O salmista está nos alertando que o nosso Deus, Ele faz de novo. Querida igreja, declare assim para você mesmo: o meu Deus faz de novo. Faz de novo, Senhor. Declare isso. Manifesta a tua bondade. Manifesta a tua bondade, manifesta a tua graça, manifesta a tua misericórdia. Faz de novo, Senhor. Declare isso. Declare sobre a sua vida um renovo da parte do Senhor. Nós vamos sair dessa quinta-feira hoje dizendo assim: eu tenho um Deus do impossível. Eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus misericordioso, eu tenho um Deus que trabalha dioturnamente por mim. Ele me ama e o amor dele me alcançou, e o amor dele me faz lembrar que eu tenho um lugar preparado por ele, uma terra muito boa. A nossa experiência de restauração, ela não é única, igreja. Às vezes nós somos enganados com isso. Nós não temos uma única experiência de restauração. O Senhor Deus nos salvou, isso é maravilhoso. Mas precisamos ser restaurados todos os dias. Nós precisamos ser lembrados do que Ele tem feito, do que Ele já fez. E que Ele pode fazer as coisas tornarem a acontecer nas nossas vidas. Sabe por que os milagres cessam na nossa vida? Porque justamente nós esquecemos do dia do primeiro amor. Porque os dias do primeiro amor, ele traz muita paixão, ele traz muito impacto. Mas caminhar no deserto cansa e esgota. E o salmista está dizendo que no meio desse deserto, no meio dessa bagunça de vida que eu estou, o Senhor é um Deus que faz vir águas deste lugar seco, dessa sequidão. O verso 4, na nova versão traduzida, está escrito assim: restaura, Senhor. Olha que bonito que está aqui, ó. Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Isso é muito lindo. Quando eu li nessa tradução, eu falei: nossa, aqui ficou até mais compreensível. É como se Deus estivesse dizendo assim: sabe essa terra árida aí? Sabe esse jardim árido aí da tua alma? Eu sou o Deus que faço jorrar águas. Eu sou o Deus que faço reviver aquilo que parece que não tem produtividade, que não vai produzir nada. E isso nos faz pensar que o nosso Deus restaura relacionamentos, que o nosso Deus restaura vidas, que o nosso Deus restaura situações. E como que tudo isso vai acontecer? Se eu tiver fé, se eu acreditar. Por que a gente se perde em tantas crenças? Por que o inimigo nos faz viver em exílios? Porque o exílio nos faz pensar assim: eu não tenho mais tempo para orar. Eu não tenho mais os rituais da igreja para me ir. E aí eu vou ficando desanimado, pensando assim, naquele tempo. E pensamos nas coisas negativas, porque exílio faz isso. O exílio babilônico, Nabucodonosor tinha a intenção de fazer o seguinte: eu vou tirar deles o ambiente que eles vivem. Porque o ambiente ao redor deles, a religião, a cultura, o estilo de vida que eles vivem é muito santo. E se eu tirar deles a presença de Deus, se eu tirar deles as ocupações culturais que remetem a Deus, que é olhar para a criação e pensar que tudo foi feito por Deus, faz com que eles se esqueçam disso tudo. E eles se esqueçam de preciosas promessas, de tudo aquilo que Deus fez. E é isso que o inimigo sempre faz. Nos coloca em exílios, separados da presença de Deus.
E aí você se pergunta, por que eu escolhi isso na minha vida? Ai, por que eu estou aqui? Igreja, tem muita coisa que é nossa escolha, eu vou falar disso daqui a pouco, mas tem muita coisa que é relacionado a uma batalha mental, ao qual o inimigo quer tirar de você a sua maior crença, que é saber que Jesus Cristo levou sobre si todas essas coisas. Que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e isso se fala de fé. É tirar de mim, de você, a esperança de um Deus que fez e que está fazendo, que ainda fará mais. De um Deus que é soberano. Quando Deus levantou o Ezequiel, era um período, sinceramente, bem complicado. E ele é incumbido de falar a alguns corações que estavam assim, pessoas que estavam como desertos secos. Pessoas que estavam sem expectativa, pessoas que estavam sem esperança alguma, pessoas que estavam incapazes de sonhar, pessoas que estavam secos feito deserto, muito secos, secos até demais, secos feito ossos, secos ao ponto de não crerem em mais nada, áridos emocionalmente, áridos fisicamente, áridos por dentro e por fora. Estavam pessoas secas demais, como um deserto, estavam como mortos espirituais. Deus levanta Ezequiel em um período assim, e Deus fala para eles que trará vida sobre eles. Deus estava dizendo, eu vou trazer vida sobre eles, Ezequiel. Fala para eles. Igreja, por que eu estou fazendo esse resumo? Porque é tempo de nós levantarmos. Porque é tempo do Espírito de Deus passar e dizer, levantem-se, levantem-se, estejam de pé. Que você entenda as maravilhas de um Deus que fez por você no passado e que está fazendo ainda hoje. A promessa de Deus ainda é para hoje. A promessa de Deus é para dizer, eu fiz e eu faço de novo. A esperança no meio da dor, sabia? Existe esperança sendo germinada no meio de um deserto. Por isso que a imagem da campanha é de uma florzinha nascendo numa terra seca. Porque existe esperança no meio da dor. Existe esperança no meio da dificuldade. Há esperança até para a árvore cortada. Ao cheiro das muitas águas elas brotarão. A árvore brotará ao cheiro das águas. Deus está restaurando sua vida. Deus está restaurando a sua esperança. Deus está restaurando a sua vida, a sua esperança, e você vai viver milagres de novo. Existe renovo de milagres nessa noite. Existe renovo no teu coração. A palavra precisa ser crida, igreja. A palavra precisa ser recebida. Sabe assim, aquele negocinho, eu vou possuir isso. Isso é meu. Eu recebo isso. A palavra ela deve ser crida, ela deve ser recebida e ela deve ser profetizada. Foi isso que Ezequiel fez. Ele creu. Ele creu e depois dele crer, ele recebeu a vida de Deus nele e profetizou vida sobre as pessoas. Então, querida igreja, que eu e você venhamos nos levantar hoje como um grande exército. Como um grande exército. A igreja precisa se levantar nesses dias. O vento está soprando, o Espírito de Deus está soprando, a presença de Deus está trazendo sobre nós vida. O nosso Deus tem coisas grandes para nós, coisas maravilhosas. Deus está tirando do nosso meio toda a morte. Entenda isso. Eu não sei qual tipo de morte que nós temos vivido.
mas existem inúmeras delas. Alguns estão mortos espiritualmente, outros estão mortos emocionalmente, estão como desertos secos, desacreditados. Existem pessoas no nosso meio que talvez esteja desacreditado, pensando que tudo é impossível na vida deles. Não existe nada impossível ao nosso Deus. Não existe impossibilidade nele. Alguns de nós pensamos que tem impossibilidades que não conseguem mais viver. Coisas assim que não dá para viver isso. Já se tornou algo muito ruim para mim. Corações secos e áridos. Eu quero dar uma ordem a vocês. Corações secos e áridos. Lembrem do que Deus fez por vocês no passado. Ele ainda está fazendo e Ele vai fazer. Considera tudo o que Ele fez e o que Ele está fazendo. Deus está fazendo. Você vai se levantar hoje em oração, tá? Em clamor. Porque aqui o salmista, ele vai discorrendo a história e ele começa a dizer que é necessário clamar. E é importante que eu e você saiamos desse culto orando em concordância com o Espírito Santo, orando em concordância com o Espírito Santo que vai haver restauração. Então, olha, antes do culto terminar, você vai orar assim: Deus, eu creio que a minha vida será restaurada. Eu creio que a vida da minha cidade será restaurada. Eu creio que a vida da minha parentela será restaurada, porque o meu Deus fez e Ele está fazendo. E Ele fará coisas maiores ainda, mais do que eu posso pensar, sonhar ou imaginar, porque eu creio num Deus de milagres. Porque eu creio no Deus do impossível. Tudo é possível ao meu Deus. Então você vai sair daqui ativado a orar. Você vai se levantar em oração. O que nós precisamos ter? Ousadia. Para dizer, eu tenho um espaço. E esse espaço é meu. Porque Deus diz que me entregará de volta a minha terra. Que entregará de volta a minha terra. E essa terra pode ser o teu casamento. Essa terra pode ser a tua própria vida. Essa terra pode ser a tua vizinhança. Essa terra pode ser Alfenas, as nações. Eu não sei o que Deus falou com você. Mas o nosso Deus está trazendo sobre nós o renovo. Ele fez e Ele faz de novo. É tempo de restauração. É tempo de renovo. Essa é a palavra do Senhor para nós. O Salmo 126, ele fala de quando Deus restaurou. E também ele fala do presente. Restaura, Senhor. Não é isso que o salmista está dizendo? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele está dizendo isso. E ele também está dizendo no final que da colheita que tem no futuro. E eu preciso falar dessa colheita para vocês. Logo adiante eu vou falar. É algo aqui que está sendo plantado. Algo que está sendo feito agora. Algo que precisa ser esperado. Todo plantio, ele precisa ser esperado. Por isso que a esperança, ela se acaba ao esperar. Porque é difícil a espera de algo acontecer. É preciso esperar para que as coisas se manifestem. É preciso esperar. E eu quero que você repete assim comigo. Deus fez, Deus faz, e Deus ainda vai fazer mais. Então vamos de novo. Deus fez, Deus faz, Deus fará. Você crê nisso? Amém. Como será essa tua espera? A minha pergunta hoje, como será essa tua espera? Nessa crença que você acabou de professar? Eu espero que sim, porque uma fé firme, uma fé positiva, ela faz a gente pensar nisso. Uma fé que espera, ela promove em nós um pensamento seguinte:
tudo aquilo que eu estou plantando agora será uma espera de uma colheita. E também me faz pensar que no futuro eu vou ter que colher aquilo que eu plantei no reino. E essa colheita vai ter que ser feita. Se eu plantei algumas coisas no passado que não são muito legais, eu vou ter que colhê-la. E se eu estou plantando hoje, eu vou ter uma colheita, e é uma espera dessa colheita. E isso exige um tempo, tá? Então, assim, tem algumas coisas que, para ser restaurada na sua vida, você vai ter que fazer a sua colheita. Isso é algo muito sério no reino de Deus. Ele leva muito a sério isso. Toda semente que é lançada, ela vai produzir. Seja ela frutos bons ou ruins, nós vamos colher sim. E eles devem ser colhidos, plantados. Agora, nós vamos viver coisas ao qual nós plantamos agora. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos clamar a Deus nesse período. Plante a tua esperança em Deus. Lance as sementes em Deus. Toda semente, ela vai ser colhida no longo do teu caminho. E elas vão precisar de um tempo a ser desenvolvida. Então, às vezes eu vou falar assim, lembra do teu passado, o que Deus fez com você, que Ele restaurará da mesma forma. Ele vai restaurar sim, mas existe uma colheita de escolhas suas. E elas devem ser colhidas até que se cumpra as próximas colheitas do plantio de agora. Então, a partir de hoje, comece a plantar sementes de fé. Comece a plantar sementes firmes e positivas. Sementes boas, de esperança. Plantando agora, vai virar uma colheita amanhã. Por isso, é importante nós enxergarmos o futuro na ótica de Deus. Por isso que é importante a gente pensar que o nosso futuro, ele é alinhado com aquilo que Deus está vendo. E o que Deus está vendo é diferente daquilo que eu vejo. Quando eu olho pela fé, eu vejo as verdades de Deus. Eu paro de olhar e ver as minhas meias verdades e começo a viver as verdades de Deus. Existem pessoas que perderam a esperança nisso tudo, mas Deus vai restaurar aqui hoje, porque vai começar a olhar com a ótica de Deus. Nós precisamos olhar as coisas com o olhar de Deus. E como que eu faço isso? Por meio da fé. Por meio da fé. É crendo naquilo que eu não estou conseguindo ver. Mas eu olho para Jesus e eu vejo que há um bom futuro para mim, há uma esperança a qual eu devo entregar a Ele tudo o que eu tenho. Existem pessoas aqui que continuam esperando e da mesma forma Deus vai restaurar. Deus quer restaurar. Existe restauração para mim e para você. Existem duas situações, igreja, que eu falei aqui. A esperança perdida para ser restaurada. A esperança permanente, mas que precisa ser renovada todos os dias. Eu falei dessas duas situações. Então, orem assim. Repete comigo. Ó Senhor, encha novamente a nossa vida de bênçãos, como as chuvas do inverno enchem os riachos do deserto. Aleluia! Enche, Senhor, novamente. Essa é a minha oração. Espero que seja a sua. Enche, Senhor, novamente a tua igreja. Deus, que os desertos hoje sejam inundados por águas vivas. Que o vento do Espírito sopre em corações desérticos e traga vida novamente. Que o Espírito do Senhor traga renovo. Deus, eu oro, faça de novo. Faça de novo, Senhor. Faça de novo como o Senhor fez no passado. Senhor Jesus, faça de novo. Senhor. Senhor é o Deus que muda histórias.